Olá! Estamos aqui para mais uma semana, não é? Vamos começar bem a segunda-feira, lendo mais uma das histórias das Mil e Uma Noites. Hoje é a 14ª noite. Sherazade está conseguindo seu propósito, né? Bom, ela tinha parado para contar a parte da fraqueza do rei grego. Então vamos ver como é. Minha irmã, exclamou Dinazade, pelo fim da 14ª noite. Continua, peço-te, a história do pescador. Tu a interrompeste no ponto em que o rei sustenta a inocência do médico Duban e o defende com vigor. Lembro-me, respondeu Sherazade, e ouvirás a continuação. Senhor, continuou dirigindo-se sempre à palavra a Shahriar. O que o rei grego acabava de dizer com respeito ao rei Simbá aguçou a curiosidade do vizir, que lhe pediu: Suplico-vos, senhor, que perdoeis a ousadia de vos perguntar o que disse o vizir do rei Simbá ao seu amo, para o afastar da ideia de fazer morrer seu filho. O rei grego satisfez-lhe o desejo. Esse vizir, respondeu, após haver mostrado ao rei Simbá que, diante da acusação de uma ogra, deveria temer praticar um ato de que pudesse arrepender-se, contou-lhe a seguinte história. A história do marido e do papagaio. Havia outrora um homem que tinha uma bela mulher a quem amava tanto que só a perdia de vista o estritamente necessário. Um dia em que negócios urgentes o obrigaram a se afastar, dirigiu-se a um lugar onde se vendia toda espécie de aves. E ali comprou um papagaio que não somente falava bem, como também tinha o dom de contar tudo quanto se fazia em sua presença. Levando-o para casa, rogou à mulher que o pusesse no seu quarto e dele cuidasse, durante a viagem que o obrigava a afastar-se. E depois partiu. Ao voltar, não deixou de interrogar o papagaio sobre o que havia se passado durante sua ausência. E imediatamente o papagaio lhe contou coisas que lhe deram motivo para censurar duramente sua esposa. A mulher, julgando ter sido traída por uma das escravas, interrogou-as, mas todas juraram ter sido fiéis e concordaram em apontar o papagaio como autor da denúncia. Certa de que assim devia ser realmente, tratou a mulher de arranjar um meio de destruir as suspeitas do marido e, ao mesmo tempo, de vingar-se do maldito papagaio. Tendo o marido saído para uma viagem de um dia, ordenou a uma escrava que durante a noite virasse, sob a gaiola da ave, um moinho de braço. A outra ainda que pegasse um espelho e o voltasse diante dos olhos do papagaio, para a direita e para a esquerda, à luz de uma vela. As escravas empregaram grande parte da noite em fazer o que lhes fora ordenado, e fizeram-no com grande habilidade. No dia seguinte, o marido, de volta, fez ainda umas perguntas ao papagaio sobre o que havia se passado. A ave respondeu-lhe: Meu bom amo, os relâmpagos, os trovões e a chuva de tal forma me incomodaram de noite que não posso dizer-vos como sofri.
O marido, que muito bem sabia não haver nem chovido nem trovejado naquela noite, persuadiu-se de que o papagaio, não dizendo a verdade naquele ponto, tampouco lhe dissera no tocante à sua mulher. Zangado, tirou-o da gaiola e lançou-o por terra com tal violência que o matou. Não obstante, com o tempo, soube pelos vizinhos que o pobrezinho não lhe havia mentido sobre o procedimento de sua mulher, o que o fez com que se arrependesse de o ter matado. A essa altura deteve-se Sherazade, vendo que já era dia. Tudo quanto me contas, minha irmã, disse Dinazade, é tão variado que nada me parece mais interessante. Quisera continuar a divertir-te, respondeu Sherazade, mas não sei se o sultão, meu senhor, me dará o tempo suficiente. Shahriar, que se não deveria menos que Dinazade, Shahriar, que se não divertia menos que Dinazade, ouvindo a sultana, levantou-se e passou o dia sem ordenar ao vizir a morte de Sherazade. 15ª noite. Dinazade não foi menos pontual nesta noite do que nas anteriores em acordar Sherazade para que lhe contasse uma de suas lindas histórias. Minha irmã, respondeu-lhe a sultana, vou dar-te essa satisfação. Espera, interveio o sultão. Termina o diálogo entre o rei grego e seu vizir sobre o médico Duban. Depois continuarás a história do pescador e do gênio. Senhor, respondeu Sherazade, sereis obedecido. E prosseguiu. Quando o rei grego, disse o pescador ao gênio, terminou a história do papagaio, acrescentou, e vós, vizir, pela inveja que tendes do médico Duban, que não vos fez mal nenhum, quereis que eu o faça morrer. Não cometerei tal injustiça, com medo de me arrepender, como esse marido de ter morto o papagaio. O pernicioso vizir estava demasiadamente interessado na morte do médico para se resignar. Senhor, respondeu, a morte do papagaio era pouco importante e não creio que o seu amo o tenha chorado por muito tempo. Mas por que deverá o medo de oprimir a inocência impedir-vos de fazer morrer este médico? Não basta que o acusem de querer atentar à vossa vida para vos autorizar a fazer-lhe perder a sua? Quando se trata de assegurar os dias de um rei, uma simples suspeita deve ser tida por certeza, e é melhor sacrificar a inocência do que salvar o culpado. Mas, senhor, aqui não se trata de incerteza. O médico Duban pretende, na realidade, assassinar-vos. Não é a inveja que me impele contra ele, é o meu zelo que me leva a dar-vos esse conselho de tão grande importância. Se for falso, mereço que me punam da mesma maneira que, noutros tempos, foi punido um vizir. Que havia feito esse vizir? Perguntou o rei grego, para tornar-se digno de punição. Vou contar-vos a sua história, senhor, se tiverdes a bondade de me ouvir. Então, agora é a história do vizir punido. Havia outrora um rei que tinha um filho apaixonado pela caça. O rei permitia-lhe que se entregasse com frequência
ao seu divertimento, mas dera ao grão-vizir a ordem de o acompanhar sempre e de jamais o perder de vista. Um dia, tendo os picadores atingido um cervo, o príncipe, julgando-se acompanhado pelo vizir, pôs-se a perseguir o animal. Correu por tão longo tempo e o seu ardor o levou tão longe que não tardou em se encontrar sozinho. Parou então e, notando que se perdera, quis voltar a unir-se ao vizir, que não fora bastante cuidadoso. Mas não conseguiu. Enquanto corria por todos os lados, sem acertar o caminho, encontrou à beira de uma estrada uma formosa mulher que chorava amargamente. Puxando as rédeas do cavalo, perguntou-lhe quem era, o que fazia sozinho naquele lugar e se precisava de auxílio. Sou, respondeu-lhe ela, a filha de um rei da Índia. Passeando a cavalo pelos campos, adormeci e caí. O meu cavalo fugiu e não sei por onde anda. O príncipe, apiedado, convidou-a a subir à garupa, o que ela aceitou. Ao passarem perto de umas ruínas, a mulher manifestou o desejo de apear-se por alguma necessidade. O príncipe parou e ajudou-a a descer. Depois aproximou-se das ruínas, levando o animal pelas rédeas. Imaginai a sua surpresa quando ouviu a mulher pronunciar lá dentro estas palavras: Alegrai-vos, meus filhos, trago-vos um moço bem feito e nutrido. E outras vozes lhe responderam: Mamãe, onde está ele? Vamos comê-lo imediatamente, pois estamos com muita fome. O príncipe não precisou ouvir mais para compreender o perigo que corria. Percebeu imediatamente que a jovem, que se dizia filha de um rei da Índia, era na realidade uma ogra, mulher dos demônios selvagens, chamados ogros, que se ocultam nos sítios abandonados e se servem de 1000 artimanhas para surpreender e devorar os caminhantes. Aterrorizado, atirou-se para cima do cavalo. A falsa princesa, aparecendo naquele momento e vendo que errara o golpe, disse: Nada temais, gritou ao príncipe. Quem sois? Que procurais? Sou um homem que se perdeu, respondeu ele, e que procura o seu caminho. Se vos perdestes, respondeu ela, recomendai-vos a Deus, que ele vos livrará da angústia em que vos encontrais. O príncipe, então, ergueu os olhos para o céu. Mas, senhor, disse Sherazade, a esta altura sou obrigada a interromper minha história. O dia que aparece ordena que eu me cale. Sinto, minha irmã, disse Dinazade, pois muito desejaria saber o fim do príncipe por cuja sorte me preocupo. Shahriar, curioso por saber o desenlace daquela história, mais uma vez prolongou a vida de Sherazade. 16ª noite. Dinazade estava tão ansiosa em ouvir o fim da história do jovem príncipe que nesta noite acordou antes da hora habitual. Minha irmã, disse, termina a história que começaste ontem. Preocupa-me a sorte do príncipe e morro de medo que ele seja comido pela ogra e seus filhos. Confessando Shahriar o mesmo temor, disse-lhe: Pois bem, senhor, disse a sultana,
vou tirar-vos esta ansiedade. Após ter a falsa princesa da Índia dito ao príncipe que recomendasse a alma a Deus, como ele não pudesse julgá-la capaz de falar sinceramente, e sim de pretender apoderar-se dele, ergueu as mãos para o céu e disse: Senhor, vós que sois todo-poderoso, voltai os olhos para mim e livrai-me desta inimiga. Àquela prece, a ogra voltou para as ruínas e o príncipe afastou-se rapidamente. Por felicidade, encontrou o caminho e chegou são e salvo ao rei, seu pai, a quem contou o perigo ocorrido pelo descuido do grão-vizir. O rei, irritado com seu ministro, ordenou que o estrangulassem no mesmo instante. Que horror, né, gente? Tudo manda matar, que horror. Senhor, prosseguiu o vizir do rei grego, para voltarmos ao médico Duban, se não vos precaverdes, ser-vos-á funesta a confiança que nele depositais. Sei de boa fonte que se trata de um espião, enviado pelos vossos inimigos para atentar contra a vossa vida. Curou-vos, dizeis, mas quem o pode assegurar? Talvez só vos haja curado aparentemente e não totalmente. Quem sabe até se esse remédio, com o tempo, não produzirá um efeito pernicioso. O rei grego, que possuía naturalmente muito pouco bom senso, não teve agudez suficiente para perceber a má intenção do seu vizir, nem bastante firmeza para persistir no seu primeiro sentimento. Aquelas palavras o fizeram estremecer. Vizir, disse ele, tendes razão. Talvez tenha vindo exatamente para me tirar a vida, o que muito bem pode fazer mediante o odor apenas de uma das suas drogas. É preciso ver o que se faz, mister providenciar. Quando o vizir notou o rei na disposição em que o queria, disse: Senhor, o meio mais seguro e rápido de assegurar a vossa tranquilidade e a vossa vida é mandar chamar imediatamente o médico Duban e ordenar que lhe cortem a cabeça. Verdadeiramente, disse o rei, creio que assim é que devo combater o seu plano. Terminando essas palavras, chamou um dos seus oficiais e ordenou-lhe que trouxesse o médico, o qual, sem saber o que o rei pretendia, correu ao palácio. Sabes por quê? Disse o rei ao vê-lo. Te mandei chamar? Não, senhor, respondeu Duban, e espero que vossa majestade me esclareça. Mandei-te vir para livrar-me de ti, tirando-te a vida. Não é possível descrever o espanto do médico quando ouviu proferir aquela sentença de morte. Senhor, disse, que motivo pode ter vossa majestade para me fazer morrer? Que crime cometi? Soube de boa fonte, respondeu o rei, que é um espião e que só vieste à minha corte para me assassinar. E eu, para salvar a minha vida, ordeno que acabem com a tua. Fere, acrescentou, dirigindo-se ao algoz que se achava presente, e livra-me de um pérfido que só veio para matar-me. Àquela ordem tão cruel, o médico percebeu que as honras e os benefícios recebidos lhe haviam provocado inimigos e que o fraco rei cedera à impostura deles. Arrependeu-se de havê-lo curado da lepra, mas era tarde demais. É assim, disse-lhe ele, que me recompensais pelo bem que vos fiz? O rei não o ouviu e pela segunda vez ordenou ao algoz que o matasse. O médico recorreu aos rogos.
Ai de mim, Senhor, prolongai a minha vida, que Deus prolongará a vossa. Não me façais morrer, para que Deus não vos trate da mesma maneira. O pescador, nesse ponto, interrompeu sua história e disse ao gênio: Pois bem, gênio, vês que o que outrora se passou entre o rei grego e o médico do Ban acaba de passar-se agora entre nós dois. O rei grego, em lugar de ouvir os rogos do médico, que lhe suplicava em nome de Deus, respondeu-lhe com dureza: Não, não. A necessidade ordena-me que eu te faça morrer, pois do contrário poderias tirar minha vida mais habilmente ainda do que me curaste. Entretanto, o médico, debulhado em lágrimas e queixando-se amarguradamente por se ver tão mal pago pelo serviço prestado, preparou-se para receber o golpe de morte. O algoz vedou-lhe os olhos, amarrou-lhe as mãos e dispôs-se a levantar o alfange. Nesse momento, os cortesãos presentes, emocionadíssimos, suplicaram ao rei que o perdoasse, assegurando que ele não era culpado e responsabilizando-se pela sua inocência. Mas o rei foi inflexível e repreendeu-os de tal forma que ninguém ousou questionar. O médico, ajoelhado, de olhos vendados e pronto para receber o golpe que devia selar-lhe o destino, mais uma vez se dirigiu ao rei. Senhor, pois que não quereis revogar a ordem da minha morte, dignai-vos ao menos conceder-me o tempo necessário para ir à minha casa, dispor os preparativos para a minha sepultura, despedir-me de minha família, dar esmolas e legar os meus livros a pessoas capazes de usá-los bem. Tenho um, entre outros, que desejo dar-vos. É um livro preciosíssimo e muito digno de ser cuidadosamente guardado no vosso tesouro. E por que é tão precioso assim esse livro? Perguntou o rei. Porque, explicou o médico, contém uma infinidade de coisas curiosas, a principal das quais é que quando me tiverem cortado a cabeça, se Vossa Majestade abrir o livro na 6ª página e ler a 3ª linha da página esquerda, a minha cabeça responderá a todas as perguntas que lhe forem feitas. O rei, curioso por ver coisa tão maravilhosa, adiou a morte para o dia seguinte e mandou-o para casa sob escolta. O médico, durante aquele tempo, pôs em ordem seus negócios e, como se havia espalhado a notícia de que se verificaria inaudito prodígio após a sua morte, os vizires, os emires, os oficiais da guarda, enfim, toda a corte, compareceu no dia seguinte à sala de audiências para ver o que com seus próprios olhos. Pouco depois surgiu o médico do Ban, que, avançando aos pés do trono real com um grande livro, pediu que lhe trouxessem uma salva, sobre a qual estendeu a capa do livro. E, apresentando-o ao rei, disse: Senhor, pegai-o, e mal esteja a minha cabeça cortada, ordenai que a coloquem sobre a salva onde se acha a capa do livro. Quando ela aí estiver, o sangue cessará imediatamente de correr. Abrireis então o livro e a minha cabeça responderá a todas as vossas perguntas. Mas, Senhor, permiti que mais uma vez implore a vossa clemência. Em nome de Deus, cedei. Juro-vos que sou inocente. Os teus rogos, respondeu o rei,
são inúteis. E nem que fosse apenas para ouvir falar a tua cabeça após a tua morte, quero que morras. Assim dizendo, pegou o livro das mãos do médico e ordenou ao algoz que cumprisse seu dever. A cabeça foi tão bem cortada que caiu sobre a salva. Mas mal aí se encontrou, o sangue estancou. Com grande espanto do rei, então, e de todos os cortesãos, ela abriu os olhos e, tomando a palavra, disse: Senhor, abra vossa majestade o livro. O rei abriu-o. Notando que a primeira folha estava colada à segunda, para voltá-las com mais facilidade, levou o dedo à boca, molhando-o com saliva. Assim fez até a 6ª página. E não vendo nada escrito na página indicada, disse: Médico, disse ele à cabeça, não vejo nada. Voltai ainda algumas páginas, respondeu a cabeça. O rei continuou a voltar, levando sempre o dedo à boca, até que, fazendo efeito o veneno que impregnava a cada página, sentiu-se, de repente, dominado por extraordinário mal-estar. A voz se lhe embargou e ele deixou-se cair ao pé do trono com terríveis convulsões. Neste ponto, Sherazade, percebendo o amanhecer, advertiu o sultão e deixou de falar. Ah, minha querida irmã, disse então Dinazade, como me aborrece não teres tempo de terminar essa história. Ficaria inconsolável se perdesses a vida hoje. Minha irmã, respondeu a sultana, será o que o sultão quiser, mas esperemos que ele tenha a bondade de suspender minha morte até amanhã. Efetivamente, Shahriar, longe de ordenar a execução da sentença, aguardou a próxima noite com impaciência. Tamanho o seu desejo de saber o fim da história do rei grego e a continuação da do pescador e do gênio. Bom, nós também vamos ficar nessa curiosidade até o próximo vídeo, tá bom? E ficamos por aqui hoje, tá ok? Gente, tem umas coisas meio macabras no meio, né? Mas são histórias assim fabulosas demais, né? Histórias mirabolantes, tá bom? Muito fantasiosas, né? Mas que prende a atenção da gente, a gente também fica querendo saber, né? O que acontece depois, tá bom? Tchauzinho então, até amanhã.